están haciendo dieta? Quantos estão fazendo dieta? Hoy casi todos hacen dieta. Hoje quase todos fazem dieta. Obrigado. Y estos días sean días de que sea una dieta personal. Que estes dias seja de uma dieta pessoal Y también una dieta para el pueblo de Dios. e também uma dieta para o povo de Deus. Casi todos hoy, por alguna razón, Quase todos hoje, por alguma razão, los médicos dicen tiene que hacer dieta. os médicos falam, tem que fazer dieta. Tiene que mejorar su manera de alimentarse. Tem que melhorar a sua maneira de se Y alimentar. entonces todos están cuidándose lo que comen. Então, todos estão se cuidando do que comem. Y casi todos andan con la botellita de agua. E quase todo mundo anda com a garrafinha de água. Y yo también. E eu também. Porque hay que hidratarse. Porque tem que se hidratar. La dieta espiritual en el reino de Dios. A dieta espiritual no reino de Deus. Y quisiera comenzar por un punto muy bajo. Eu quero começar com um ponto muito baixo, Pero muy bajo. mas muito baixo. Para algunos muy negativo. Para alguns, muito negativo, Pero muy importante. mas muito importante. Y quisiera esta mañana, E eu queria esta manhã, pensando también que es tiempo de Pascua, pensando também que é o tempo da Páscoa, lo que Jesús hizo por nosotros. o que Jesus fez por nós. El Hijo fue enviado por nosotros O Filho foi enviado por nós para morir por nuestros pecados. para morrer pelos nossos pecados. El Padre se separa de su Hijo O Pai se separa do seu Filho temporalmente temporariamente para entregarlo a muerte para lo entregar à morte por nosotros. por nós. Y teniendo en cuenta este día, E tendo em conta este dia, que fue el día que el Señor perdonó nuestros pecados y nuestras deudas, que foi o dia que o Senhor perdoou nossos pecados e as nossas dívidas y pagó el precio e pagou o preço altísimo altíssimo por nuestros pecados. por nossos pecados. Yo quiero hablarles Eu quero lhes falar entonces então del arrepentimiento. do arrependimento. Lo peor que nos podría pasar O pior que poderia acontecer conosco en la vida na vida es no saber arrepentirnos. é não saber nos arrepender. El único problema que Dios tiene con el ser humano O único problema que Deus tem com o ser humano es el pecado. é o pecado. No tiene otro problema. Não tem outro problema. Es el pecado. É o pecado. A veces no queremos hablar del pecado Às vezes não queremos falar do pecado, porque es negativo. porque é negativo. Pero, por favor, Mas, por favor, este sea un tema que tengamos muy claro que nosotros. este seja um tema que tenhamos muito claro nós. Hago algunas reflexiones sobre el pecado. Eu vou fazer algumas reflexões sobre o pecado. El pecado está en la Biblia declarado O pecado está na Bíblia declarado como lo que nos esclaviza, como a coisa que nos escraviza, como lo que está reinando sobre el hombre. como o que está reinando sobre o homem. Dice Romanos 5, 21 y 6, 12. Diz Romanos 5, 21 e 6, 12. Porque así como el pecado reinó para muerte. Porque assim como o pecado reinou para a Qué morte, tremendo, ¿no? que tremendo, né? Y también dice, E também diz, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis. não reine em vossos corpos o pecado mortal, de modo que os obedeçais. También el pecado mata.
Também o pecado mata. porque la paga del pecado es la muerte. Porque a paga do pecado é a morte. Dice que también al pecado fuimos vendidos. Diz também que ao pecado fomos vendidos. Vendido al pecado. Vendidos ao pecado. También el pecado es condenación de la carne. Também o pecado é condenação da carne. El pecado nos engaña O pecado nos engana y nos hace del diablo. e nos faz do diabo. El que practica el pecado Quem pratica o pecado es del é do diablo, diabo. porque el diablo peca desde el principio. Porque o diabo peca desde o princípio. Y para esto apareció el Hijo de E Dios, para isto apareceu o Filho de Deus. para deshacer las Para obras del diablo. desfazer as obras do diabo. Alabado sea el Señor. Louvado seja o Senhor. Y esto ocurrió E isto aconteceu en la Pascua. na Páscoa. Murió en la cruz por nosotros. Morreu na cruz por nós. El pecado O pecado no es não é una debilidad. uma debilidade. No. Não. Todos hemos pecado. Todos temos pecados. Somos débiles. Somos fracos. No. Não. El pecado no es una debilidad del hombre. O pecado não é uma fraqueza do homem. El pecado es un poder. O pecado é um poder. ¿Y qué poder? E que poder! Es tan poderoso el pecado É tão poderoso o pecado que ocurrió en un puntito del universo, que aconteceu num pontinho do universo, pero afectó a todo el universo. mas chegou a todo o universo. Algunos creen que si van a Marte son libres del pecado. Alguns acreditam que se foram para Marte Chegou são hasta livres aí. do pecado. Chegou até lá. Llegó a las otras galaxias Chegou até as outras galáxias. y comenzó en un E puntito. começou num pontinho. Es por eso que el Señor va a destruir todas las cosas. É por isso que o Senhor vai destruir todas as coisas. Lo que fue tocado por el pecado va a ser O destruido que foi tocado pelo pecado vai ser destruído en la venida del Señor. na volta do Senhor. Es tan poderoso el pecado É tão poderoso o pecado que no comenzó con gente incrédula. que não começou com os incrédulos. Comenzó con gente crédula Começou com pessoas crédulas en que los creem cielos, nos céus, cerca de Dios. perto de Deus. El querubín más cerca de Dios. O querubim mais perto de Deus. El que conducía a todo el ejército del cielo en adoración al Señor. O que conduzia a todo o exército do céu em louvor ao Senhor. El querubín que más conocía a Dios. O querubim que mais conhecia a Deus. Comenzó ahí. Começou ali. El pecado no comenzó en un incrédulo. O pecado não começou num descrente. Comenzó con un creyente. Começou com um crente. ¿Y qué creyente? E que crente? Nunca más cerca de la santidad estaba este querubín. Nunca mais perto da santidade estava este querubim. Ahí comenzó. Aí começou. Y afectó a la tercera parte del ejército del cielo. E afetou a terceira parte do exército do céu. Porque el pecado es un poder. Porque o pecado é um poder. Dios lo saca del cielo, Deus o tira do céu, lo envía a la tierra envia ele à terra y afectó a al primer matrimonio. e afetou o primeiro casal. Este matrimonio era para que tenga vida eterna. Este casal ia ser para a vida eterna. Pero
fue afectado por el pecado mas foi afetado pelo pecado y murió e morreu espiritualmente espiritualmente y físicamente. e fisicamente. Nos comenzamos a morir desde el día que nacemos, Nós começamos a morrer desde o dia que nascemos, porque la paga del pecado es la muerte, porque a paga do pecado é a morte. mas la dádiva de Dios es vida eterna Mas a en dádiva Cristo de Deus Jesús. é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluya. Aleluia. Y para esto, ¿cómo afectó el pecado al ser humano? E para isto, como afetou o pecado ao ser humano? Lo afectó a luz bella, O afetou que se llamaba Satanás luz bella. a luz bonita que se chamava Satanás. En Ezequiel 28, Ezequiel 28, capítulo 14 y 15. capítulo 14 e 15. Tú, querubín protector, Tu, querubim protetor, yo te puse en el santo monte de Dios. eu te coloquei no santo monte de Deus. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ali você estava, e no meio das pedras do fogo você passeava. Perfecto eras en todos tus caminos. Perfeito eras em todos os teus caminhos. Desde el día que fuiste creado Desde o dia que você foi criado, hasta que se halló en ti maldad. até que se achou em ti maldade. A causa de tu intenso trato comercial, Por causa do teu intento trato te comercial, llenaste de iniquidad y pecaste, você se encheu de iniquidade e pecou. por lo cual yo te eché del monte de Dios Pelo qual eu joguei fora do monte de Deus y te arrojé entre las piedras del fuego. e te joguei entre as pedras de fogo. Querubín protector, Querubim protector, afectó a luz bella, afetou a luz bela, afectó al universo, afetou o universo, afectó a Dios. afetou a Deus. El pecado afectó a Dios. O pecado afetou a Deus. La Trinidad se vio afectada. A Trindade se viu afetada. Qué terrible fue Que terrível que foi lo que Jesús dijo en la cruz. o que Jesus falou na cruz. Padre, ¿por qué me has Pai, abandonado? por que você me desamparou? ¿Qué le pasó a Dios? O que aconteceu com Deus? Al Dios Padre. Ao Deus Pai, Hubo una separación del Dios Hijo. teve uma separação do Deus Filho. La Trinidad se vio afectada. A Trindade se viu afetada. Eternamente siempre estuvieron, era una sola cosa. Eternamente, sempre estiveram, era uma só Amándose. coisa, se amando, Unos entre la Trinidad. se amando uns entre a Trindade. Y comienzan a aparecer E começam a aparecer facetas distintas de Dios. faces distintas de Deus. Dios se aira Deus fica irado. y habla de venganza. Habla de E venganza. fala de vingança. Dios habla de castigo Deus fala de castigo y tiene que disciplinar. e tem que disciplinar. La divinidad se vio afectada por el pecado A divindade se viu afetada pelo pecado. y también tiene que sentenciar E também tem que sentenciar y condenar. e condenar. Y tuvo que preparar un lugar de tormento E teve que preparar um lugar de tormento, que llamamos infierno. que chamamos inferno. Al mismo tiempo,
comienzan a sobresalir otros atributos de Dios. Ao mesmo tempo, começam a surgir outros atributos de Deus Para tratar con el pecado. para tratar com o pecado. El amor. Ele amou. Dios es amor. Deus é amor. De tal manera De tal amó maneira Dios al amou mundo. Deus ao mundo. La gracia. A graça. ¡Qué palabra! Que palavra. La gracia A graça es el favor inmerecido. é o favor imerecido. Otro atributo. Outro atributo La misericordia. da misericórdia. El perdón. O perdão. Alabado sea el Señor. Louvado seja o Senhor. Pero ¿cómo afecta el pecado? Mas como afeta o pecado? Nos esclaviza, Nos escraviza, mata, mata, nos apresa, nos apressa, nos engaña, nos engana, nos hace del diablo. nos faz do diabo. Quisiera que pasemos a el pecado propiamente dicho, Eu queria passar para o pecado propriamente dito, que aparece en Gálatas, que aparece em Gálatas, capítulo 5. capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Qué notable que esta descripción del pecado aparece en la iglesia. Que notável que esta descrição do pecado aparece na igreja. Y quisiéramos que lo veamos. E queria para vê-los, que nós vejamos isso. Y qué importante es este tema, el E arrepentimiento que del importante pecado. que este tema, o arrependimento do pecador. Pero déjenme decirles de qué tenemos que Mas arrepentirnos. me deixem falar para vocês de que nós temos que nos arrepender. Gálatas capítulo 5, versículo 19 Gálatas 5:19 hasta el 21. até o 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aquí en este texto Aqui nesse texto encontramos pecados del cuerpo, del alma y del espíritu. achamos o pecado do corpo, da alma e do espírito. Déjenme revisar los pecados del cuerpo. Me deixem revisar os pecados do corpo. Y se ve que estos son los pecados que en aquel entonces estaban predominando en aquel tiempo. E dá para ver que esses pecados eram os que estavam dominando naquele tempo. Y había penetrado en la iglesia, E tinha penetrado na igreja. porque esta carta va dirigida a una iglesia. Porque esta carta é dirigida a uma igreja. Así que el pecado de alguna manera se hacía presente Así que- dentro de la iglesia. Assim que o pecado, de alguma maneira, se fazia presente dentro da igreja. Aquí hablan los pecados del cuerpo. Aqui fala dos pecados do corpo. Y yo quiero que veamos rápidamente en Tesalonicenses, Eu quero que vejamos rapidamente em Tessalonicenses. Primera de Tesalonicenses, Primeira Tessalonicenses, capítulo capítulo 5, versículo 23. capítulo 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Dios tiene en cuenta la santidad en estas tres áreas. Deus tem em conta a santidade nessas três áreas: La santidad en el cuerpo, a santidade no corpo, en el alma na alma y en el espíritu. e no espírito. Destaco algunos de los pecados del cuerpo. Destaco, ressalto alguns dos pecados do corpo. Uno de los más terribles de los pecados Dos mais terríveis dos pecados que ha ensuciado y pervertido a la que sociedad tem sujado e pervertido a sociedade es el é adulterio. o adultério. Sabemos lo que es el adulterio. Sabemos o que é o adultério. Es la infidelidad É a infidelidade matrimonial. do casal. Y qué terrible es E que terrível é cuando encontramos casados, recasados quando una vez, achamos casados, recasados uma vez, recasados otra vez. recasados outra Qué vez. terrible. Que terrível. Y en cada recasamiento E em cada recasamento hay hijos, tem filhos, pobres hijos. coitadinhos filhos. El adulterio, O adultério, fornicación, fornicação, pecados sexuales, pecados sexuais, pecados sexuales sin estar casados, pecados sexuais sem estar casados. hoy casi ya no se llaman más Hoje quase já não se chamam mais matrimonios, casais, se llaman mi pareja. se chamam meu parceiro. Y en los noviazgos E nos namoros hay relaciones sexuales. tem relacionamento sexual. El ser virgen O ser virgem es una cosa extraña. é uma coisa estranha. Preservarse virgen para el Se matrimonio preservar virgem para o matrimônio, para o es algo casamento, extraño. é algo muito estranho. Es más, el que es virgen, É mais, quem é virgem, los demás le preguntan si es normal. os outros perguntam se é normal, se ele é normal. Fornicación Fornicação por todos lados. por todos os lados. Fornicación. Fornicação. Inmundicia. Imundícia. ¿Qué es la inmundicia? O que é a imundícia? Son los temas sexuales que encontramos en el teléfono. São os temas sexuais que achamos no telefone, no celular, Y en las redes. e nas redes, Y en las publicaciones. e nas publicações, Donde hay de todo tipo de impureza sexual. onde tem de todo tipo de impureza sexual. Donde hay impureza sexual entre hombres Onde tem impureza sexual entre homens y también entre e mujeres. também entre mulheres, Y con los niños. e com crianças, Y con animales. e com animais. Acaban de condenar Terminam de condenar en Argentina na Argentina a alguien que estaba en la política, alguém que estava na política, pero se descubrió mas foi descoberto que él era alguien que diseminaba que ele era alguém que espalhava todas estas cosas por todas las estas redes. coisas pelas redes. Y cuando a los jueces le tocó E quando os juízes examinar las pruebas en contra, tiveram que examinar as provas em contra, estaban asqueados. estavam enojados. Fue condenado. Foi condenado.
Este tema sexual este tema sexual está metiéndose por todos lados. se está enfiando por todos lados. Y nos parece nuevo, E parece-nos novo, pero no es nuevo. mas não é novo. Me llevaron a visitar Me levaram a visitar en Italia na Itália esta ciudad que fue cubierta por cenizas y lava volcánica. esta cidade que foi coberta por cinzas e lava do vulcão. No sé si alguno recuerden. Não sei se alguém lembra. Pompeia. Pompeya, sí. Pompeia. Y pudieron sacar Y las cons- cenizas y la lava. E conseguiram tirar a cinza e a lava. Y me llevaron por la ciudad. E me levaram pela cidade. Parecía una ciudad moderna. Parecia uma cidade moderna. Y tiene más de 2000 E años. tem mais de 2000 anos. Y era era el lugar de las personas más adineradas del imperio. E era o lugar das pessoas mais endinheiradas do império. Pero tenía una calle como si fuese peatonal, Tinha uma rua como se fosse peatonal. donde de un lado había negocios de venta de alimentos De um lado tinha negócios de venda de y alimentos. enfrente E em frente estaban los locales de prostitución. estavam os locais de prostituição. Y había cuadros E tinha quadros de lo que se hacía en esos do lugares. que era feito nesses lugares. Ustedes no se imaginan. Vocês não podem imaginar. Pero ya en la antigüedad, antes de eso, Mas na antiguidade, antes disso, el Señor o Senhor tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. teve que destruir Sodoma e Gomorra. Por esta razón, Por essa razão, adulterio, adultério, fornicación, fornicação, inmundicia, imundícia, lascivia lascívia, o lujuria. luxúria. ¿Qué es la lujuria? O que é a luxúria? Es lo que se hace con lo que uno vio. É o que se faz com o que a gente viu. Y se hacen muchas cosas. E se fazem muitas Y coisas. entre esas cosas E entre essas coisas, puede ser pode ser la masturbación, a masturbação. porque tiene la cabeza podrida. Porque tem a cabeça podre. Todo esto ha llenado Tudo isso La tem humanidade enchido a por humanidade todos por lados. todo lugar. Son los pecados del cuerpo. São os pecados do corpo. Bueno, habla de homicidios. Bom, fala de homicídios. Se llegaba hasta ese punto. Até esse ponto chegava. Borracheras. Bebedeiras. Hoy para ocultar a los alcohólicos Hoje, para ocultar os alcoólatras, se usa, no, dice, yo soy un catador se fala: não, eu sou um catador. y me gusta catar los vinos. E gosto de experimentar os vinhos. Y están los alcohólicos que se emborrachan E estão os alcoólatras que ficam bêbadas. y están los otros alcohólicos que no pueden estar sin alcohol. E estão os outros alcoólatras que não podem estar sem álcool. No llegan a emborracharse, Não chegam a ficar bêbados, pero no pueden estar sin el mas não alcohol. podem estar sem o álcool. Esto abarca también las drogas, Isto chega até também as drogas, lo que es adicción. o que é adição. Y puede ser drogas, E pode ser drogas, y pueden ser, nosotros tenemos en Rosario una granja para adictos a las drogas. nós temos em Rosário uma granja, um local para pessoas adictas às drogas, Para liberación de la adicción. para liberação da adição. Y aparecen adicciones que inimaginables. E aparecem adições inimagináveis. Aparecen adicciones también de remedios. Aparecem Usar adições los também de remedios. remédios. Y también aparecen adicciones hoy de jugar por plata. E também aparecem adições hoje de
jogar por dinheiro. Y aparecen adicciones también de los jueguitos E também aparecem adições dos joguinhos por internet, pela internet, de lo que ustedes se imaginan. do que vocês se imaginem. Y muchas de estas adicciones E muitas destas adições comenzaron desde niños, começaram desde pequenininhos, cuando los padres le permitían Cuando los el pais acceso permitiram a acesso estos jueguitos a estes joguinhos por el teléfono, por el internet, por pelo, lo que sea. pelo celular, pela internet, PlayStation. Son los pecados del cuerpo. São os pecados do corpo. Los pecados del cuerpo son aquellos que el cuerpo te pide. Os pecados do corpo são aqueles que o corpo te pede. Están aquellos pecados, acá habla de borracheras, pero lo que es adicción es lo que el cuerpo te pide y se lo das. Aqueles pecados, como adição, são os pecados que o corpo te pede e você dá a ele. Son los pecados animales. São os pecados animais. Así como el animal tiene deseos sexuales. Assim como o animal tem desejos sexuais. Y de acuerdo como fue alimentado, come mucho. E de acordo como foi alimentado, come muito. Son los pecados del cuerpo. São os pecados do corpo. Luego este pasaje habla de los pecados del alma. Depois, esta passagem fala dos pecados da alma. Y los pecados del alma, E os pecados da alma. en las escrituras, el alma es la psiquis, la mente. E nas escrituras, a alma é a psiquis, a mente. Destaco algunos. Destaco alguns. Los pecados del alma. Os pecados da alma. Enemistades. Enemizades. Te hago pensar. Eu te faço pensar. Enemistades. Enemizades. ¿Hay alguien con el cual estás enemistado? Tem alguém com o qual você está enemizado? Son los pecados del alma, São os pecados da alma, de la mente. da mente. La mente trabaja en contra de A mente trabalha em contra aquellos que estamos enemistados. de aqueles que estamos enemizados. Pleitos. Pleitos. Son situaciones no arregladas. São situações não Que pasa el consertadas. tiempo. Que passa o tempo. Algunos hasta recurren a abogados. Algumas hasta recorrem a advogados. Y pasa el tiempo. E passa o tempo. Los pleitos. Os pleitos. Había en la iglesia de Corinto. Tinha na igreja de pleitos. Corinto pleitos. Y usaban abogados de afuera que intervengan dentro. E usavam advogados de fora que intervinham Pablo dentro. tiene que decir, E Pablo tem que falar. no hay gente sabia entre Não ustedes. tem pessoas sábias entre vocês. Pleitos. Pleitos. Celos. Ciúmes. Pecado del alma. Pecados da alma. Es terrible estar al lado de una persona celosa. É terrível estar do lado de uma pessoa ciumenta. ¡Socorro! Socorro! ¿Con quién estuviste? Com quem você esteve? ¿Qué hablaron? O que falaram? A ver tu teléfono. Me dá o telefone. Y algunos miran el teléfono del otro E alguns olham o telefone do outro sin que el otro se dé cuenta. sem que o outro saiba. Para saber Para saber con quién estuviste. com quem ¿Qué esteve. dijiste? O que você falou. Personas celosas. Pessoas ciumentas. Esto en el matrimonio. Isto no casamento. Pero también entre gente, Mas também entre entre amigos, pessoas, entre amigos. a veces entre hermanos. E às vezes entre irmãos. Los celos. Os ciúmes. Los celos siempre miran para sí mismos. Os ciúmes sempre olham para si mesmo. No mira a favor del otro, Não olham em favor do outro, sino a favor de uno senão mismo. a favor da gente mesmo. Celos. Ciúmes. Iras.
iras, Pecado del alma. pecado da alma, Porque la ira porque a ira es algo de adentro. é algo de dentro Y el enojo es algo de afuera. e eu ficar chateado é algo de fora. La ira se produce adentro, A ira se produz dentro, en la cabeza, na cabeça y explota e explode para afuera. para fora. Pero primero comenzó adentro. Mas primeiro começou dentro. Es pecado del alma. É pecado da alma. Hay personas que siempre están enojadas. Tem pessoas que sempre estão chateadas. Hasta tienen la cara de enojado. Até tenha o rosto de chateado. Fíjate el que está al lado. Você olhe para quem está do seu lado. Qué difícil es estar al lado Que difícil é estar do lado de uno que siempre está enojado. de alguém que sempre está chateado. Socorro. Socorro! Hasta el perro se va. Até o cachorro vai embora. Pecado del alma. Pecado da alma. Contiendas. Contendas. Siempre alguno está peleando con otro. Sempre alguém está brigando com No outro. tiene una palabra agradable. Não tem uma palavra agradável. Tiene una palabra fuerte Tem uma palavra y forte parece una cachetada. e parece que está dando tapas. Pecado del alma. Pecados da alma. Tiene que ver con el carácter. Tem que ver com o caráter. Envidias Invejas son pecados del alma. são pecados da alma. ¿Por qué a él le dan esto y a mí no? Porque para ele deram isso e para mim não. Envidias. Invejas. Es el pariente cercano del celo. Parentes perto do ciúme. Son pecados del alma. São pecados da alma. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar con estos pecados? Que é o pior que poderia nos acontecer com esses pecados? No saber arrepentirnos. Não sabermos nos Porque arrepender. para arrepentirse hay que confesar. Porque para se arrepender tem que confessar. Que vergonha. Luego están los pecados del espíritu. Depois estão os pecados do espírito. Entre los pecados del espíritu aparece la idolatría. Entre os pecados do espírito aparece a idolatria. ¿Qué son los pecados del espíritu? Que são os pecados do espírito? Son aquellos pecados en donde yo uso la fe, São aqueles pecados onde eu uso a fé, que tiene que estar en Dios y en su palabra. que tem que estar em Deus e na sua palavra. No, yo la aplico Mas não, eu a otra cosa, coloco em outra coisa, a otro Dios. a outro Deus. Han aparecido nuevos dioses. Tem aparecido novos deuses. En Argentina el fútbol es un dios. Na Argentina, o futebol é um deus. Yo vivo en una ciudad Eu moro numa cidade donde está dividida en dos. onde tem uma divisão de duas. Y los que son de un equipo no pasan por la calle del otro E equipo. os que são de um time não passam pela rua dos que são do outro time. Y hasta pueden llegar a herir de muerte. E até podem chegar a feri-los de morte. Y la alegría mayor de Ya. esa persona E a maior alegria dessa pessoa es cuando su equipo gana. é quando seu time ganha. Y la peor amargura E a pior es amargura cuando é perdió. quando perde. Son dioses. São deuses. Pero hay otros que tienen dioses. Mas tem outros que têm deuses. Nuevos dioses. Novos deuses. A veces es la política. Às vezes é a política. Oh. Pero a veces hay otros dioses. Mas às vezes tem outros deuses. El cuerpo, Do corpo. el físico. O físico. Todos los días Todos os dias. tengo que ver Tenho, mi cuerpo, todos os dias tenho que olhar meu corpo, mi rostro, meu rosto, a ver cómo estoy. a ver como que eu estou. Estén bien, por favor. Estejam bem, por favor. Cada vez estemos mejor, Cada vez estejamos melhor. pero no ten dioses. Não tenham deuses, Porque hay muchos dioses. porque tem muitos deuses.
Otro pecado del espíritu Outro pecado do espírito son las divisiones. são as divisões. El primero que dividió fue Satanás. O primeiro que dividiu foi Satanás. Satanás es un divisivo Satanás é divisivo y tocó el espíritu de Adán y de Eva e tocou o espírito de Adão e Eva para que se dividieran de Dios para que se separassem de Deus y comunicaron la división e comunicaram a a separação sus a hijos. seus filhos. Caín mata a Abel. Caim matou Abel. Son pecados del espíritu. São pecados do espírito. Los divisivos no los tengas cerca. Os separadores não tenha perto. No los protejas. Não proteja eles. Denúncialos. Denuncia-los, Porque es un pecado del espíritu. porque é um pecado do espírito. Otro pecado del espíritu, Outro pecado do espírito, que lo mencioné como pecado del cuerpo, que eu falei como pecado do corpo, pero es los homicidios. mas é os homicídios. El deseo de matarse a sí mismo. O desejo de se matar a si mesmo. El suicidio. O suicídio Es un pecado del espíritu. é um pecado do espírito. Hoy se están suicidando Hoje estão se suicidando tantos jóvenes, tantos jovens, adolescentes, por lo menos en Argentina. pelo menos na Argentina, Porque ven porque olham y dicen, prueben la experiencia que es estar cerca de la muerte. e falam, experimentem a experiência que é estar perto da morte. Pónganse una bolsita de nylon Se o coloquem, pónganse unas cuerdas se coloquem uma en sacolinha de el plástico cuello. ou se coloca uma corda no pescoço Y algunos pasan de largo. e alguns passam comprido, Pero otros quieren el suicidio mas outros querem o suicídio porque sus problemas no se solucionan. porque seus problemas não têm solução Y la mejor manera e a melhor maneira es quitarse la vida. é tirar a vida. Son pecados del espíritu. São pecados do espírito. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a nos pôr em pé, de pé, ficar de pé. Quisiera que si hay aquí Eu queria que se tem aqui personas que necesitan arrepentirse pessoas que precisam se de arrepender alguno de estos pecados, de algum desses pecados, por favor, pase acá. por favor, venha para aqui. El Señor está con O nosotros, Senhor está conosco, con su amor, com seu amor, con su gracia, com a sua graça, con su misericordia. na sua misericórdia. Vamos a arrepentirnos Vamos nos arrepender de nuestros pecados. de nossos pecados. Pase aquí, Passe aqui, arrodíllese. se ajoelhe. Qué mejor que estar arrodillados. Que melhor que estar ajoelhado, Si puede. se pode. Esta sea una mañana Esta seja uma manhã de limpieza. de limpeza. El Señor está O sanando Senhor está sarando corazones. corações. El Señor quiere tocar O corazones Senhor quer tocar os con corações su sangre com preciosa. seu sangue El precioso. día de Pascua O dia da es Páscoa el día de la muerte de é o dia da Jesús. morte de Jesus, Que se derramó sangre que se derramou sangue para limpieza para a limpeza de nuestros de nossos pecados. pecados. El Señor está con O nosotros Senhor está conosco para perdonar. para perdoar. Gloria a Dios. Gloria Si a Deus. confesamos Se nuestros pecados, confessamos os nossos pecados, Él es fiel y Ele é justo fiel e justo para para perdonarnos nos perdoar de nuestros de nossos pecados pecados y limpiarnos e nos limpiar de nuestra maldad. de nossa maldade. Si hay algo más, venga, Se por tem alguém favor. mais, venha. Si el Señor te ha mostrado pecados del alma, Se o Senhor tem te mostrado pecados da que no se alma, van, que não vão embora, o esta mañana se van. ou esta manhã vão ir Si hay embora. pecados del Se Espíritu, tem pecados do Espírito, oh, el Señor está aquí. ou o Senhor está aqui. Si has tenido relación con brujería Se você teve relacionamento com y bruxaria todavía Satanás te incita a que vuelvas por la brujería. e ainda Satanás está insistindo para você voltar pela bruxaria, Oh, ahora es el Aleluya. tiempo de liberación. agora é o tempo de En el liberação. nombre de Jesús. Em nome de Él Jesus, está aquí con Ele nosotros. está aqui conosco. Por favor,
si confesamos nuestros Por pecados. favor, Hay si que confesamos confesarlos. nuestros pecados, Dilo tem que con tu confesar. boca a Dios. Dilo con tu boca a Pede com a Dios. tua boca a Deus Oh, y pídele perdón. e pede perdão. Algunos dirán, pero son muchos. Alguns vão falar, mas são muitos. Bueno, empieza Bom, ahora. começa agora. Fueron cometidos uno por uno. Foram cometidos um a um. Y cada pecado, cada vez que los cometías, E cada vez que você pecava, ofendías al Señor. ofendia ao Senhor. Cuando pecamos, Quando pecamos, ofendemos a Dios. ofendemos a Deus. Afectamos a los demás, Afetamos os demais, pero ofendemos a Dios. mas ofendemos a Deus. Este es uno de los principales elementos espirituales. Este é dos principais elementos El espirituais. saber O arrepentirnos. saber se En arrepender. el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Pídele perdón. Pede perdão. Hay limpieza de nuestros Tem pecados. limpeza de nossos pecados. Oh, perdón, Señor. Oh, perdão, Senhor. Lávame, Me lava, límpiame. me limpa. Oh, te confieso Eu confesso este pecado. este pecado. Esto que no puedo salir Esto que não posso deixar. de esto que tengo. Desto que tenho. Te lo confieso. Eu te confesso. Perdóname. Me perdoa. Lávame. Ah, Oh, lávame. lava-me. En el nombre Em de nome de Jesús. Jesus. Oh, rebasquida basanda. Oh, satarabasi. Aleluya. Si confesamos, Se confessamos, Él es fiel y justo Ele é fiel e justo para perdonarnos para nos perdoar de nuestros pecados. de nossos pecados. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Estamos recibiendo perdón. Estamos recebendo perdão. Hay una lluvia de Tem perdón uma chuva de perdão que cae sobre nosotros. que cai sobre nós. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Muchas gracias. Muito obrigado, Senhor. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Gracias. Obrigado. Bendito eres. Bendito tu és. Bendito eres. Bendito tu és. Mira el pasado también. Olha ao passado Si las também. cosas están reparadas de Si lo as- que pasó. Se as coisas estão consertadas, o que Dios, aconteceu. sí, bajando. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Muchas gracias. Muito obrigado. Aleluya. Aleluia. Bendito eres. Aleluia. Santo. Santo, Santo Y Deus. todo vuestro ser, espíritu, E todo alma vosso ser, y cuerpo espírito, alma e sea corpo guardado seja guardado. irreprensible Irrepreensível para la venida del Señor. para a vinda do Senhor. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Aleluya. Aleluia. Hay una iglesia que espera al Señor, Tem uma igreja que espera, que aguarda o Senhor, que no tiene manchas que ni não tem arrugas. mancha nem ruga. Aleluya. Aleluia. Gracias, gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado. ¿Pueden tomar asiento? Podem se assentar. Dije en el comienzo que Eu falei- debe haber un miedo legítimo. Eu falei no começo que deve ter medo legítimo. Es incapacidad para el arrepentimiento. É incapacidade para o arrependimento. En un momento Jesús llegó a decir, No momento, Jesus chegou a falar: si no os arrepentís, se não se arrependem, todos pereceréis igualmente. todos vão morrer igualmente. Quisiera que veamos Eu queria, algo del arrepentimiento eu queria ver algo do arrependimento según Juan el Bautista. segundo João Batista. En Mateo capítulo 3, Mateus 3, versículo 1, versículo 1, 2 y 7 al 10. 1, 2 e 7 ao 10. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia
e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Quisiéramos ver cómo Juan el Bautista entendió el arrepentimiento. Queríamos ver como João Batista entendeu o arrependimento. Lo primero que le dice es O primeiro que ele fala é, versículo 7, versículo 7, generación de víboras. geração de víboras. Las personas que no se arrepienten forman parte de la generación As de pessoas víboras. que não se arrependem formam parte da Forte, geração de víboras. É forte, né? Uf. Que no te pique esa víbora. Que não te morda essa cobra. El versículo 7 decía, O versículo 7 diziam, después de generación de víboras, depois de geração de víboras, ¿quién os enseñó a huir quem vos ensinou a fugir de la ira venidera? da ira futura? Cuando no hay arrepentimiento, la persona huye, Quando não há arrependimento, a pessoa fuge, no quiere arrepentirse não quer se arrepender y lo evita. e evita isto. Y si supiese que en esta mañana Se supiera que nesta manhã íbamos a hablar de este tema, íamos falar deste tema, no sé si venía al retiro. não sei se você vinha no retiro. No quiere arrepentirse. Não quer se arrepender. No le hablen de pecado. Não falem de pecado. Un hermano predicó en una plaza Irmão pregou numa praça. y para que la gente E para que as pessoas viessem, tomó un parlante pegou alto-falante y comenzó a hablar por el parlante. e começou a falar pelo alto-falante. Ahora Agora voy a decir vou falar la peor mala palabra que existe. a pior palavra, o pior palavrão que existe. Y entonces se juntó gente Então se juntou muitas pessoas para oír la mala para palabra. ouvir o palavrão. Y dijo, E ele falou: la peor mala palabra que existe o palavrão pior que existe es é pecado pecado para muchos, para muitos, pero no para todos. mas não para todos. No para los que han sido perdonados, Não para os que têm sido perdoados, pero para los que no quieren que se mas descubra, para os que não querem ser descobertos, están huyendo. estão fugindo. Y aquí Juan el Bautista E aqui João Batista les pregunta, ¿quién les enseñó a huir? les perguntou: quem ensinou vocês a fugirem? Y hay algunos que dicen, no hablemos de este E tema, es muy alguns negativo. falam: não falemos desse tema, é muito negativo. Lo que pasa es que no querés que entre la luz, O que acontece é que você não quer que a luz entre. para que haya arrepentimiento. Para ter arrependimento Es dejar de ser é deixar de fazer generación de víboras geração de víboras y dejar de huir. e deixar de fugir. Dejar de huir Deixar de fugir significa significa confesar, confessar, reconocer, reconhecer he pecado, o pecado, he caído. o caído. Algunos pecados
Alguns pecados tienen consecuencias. têm consequência. Y estoy dispuesto a pagarlas. E eu estou disposto a pagá-las. A pagar las consecuencias. A pagar as consequências. Y hay otros pecados E tem outros pecados que no solamente tienen consecuencias, que não somente têm consequências, sino que senão que es necesario restituir. é necessário restituir. Un hermano salió de un trabajo Irmão saiu de um trabalho y escuchó esta palabra e escutou esta palavra y me dijo, e falou para mim, en el trabajo no anterior trabalho anterior, que yo trabajé en una mueblería, eu trabalhei numa loja de móveis. yo robé muebles. Eu roubei móveis. Y me preguntó, ¿qué tengo que hacer? E perguntou para mim, o que eu faço? O que eu tenho a fazer? Y yo le dije, E eu falei, ¿y qué crees que e tenés o que que você hacer? acredita que tem que fazer? Y él me dijo, E ele me falou, ir al antiguo trabajo y decirle a mi jefe, ir que ao robé. antigo trabalho e falar para meu chefe que eu roubei. Bueno, hacelo. Bom, faça. Fue. Foi. Y cuando el jefe lo vio, E quando o chefe viu ele, se alegró. ficou contente. ¡Oh, qué bueno verte! Oh, que bom te ver. Y este hermano dijo, no sé si te vas a alegrar E de esse irmão verme. falou, não sei se você vai se alegrar. ¿Pero por qué? Mas por quê? Porque te vengo a decir algo feo. Porque eu vim falar alguma coisa feia para você. Yo te robé. Eu roubei. Eu te roubei. Pero yo nunca me di cuenta, dijo el jefe. Mas eu nunca notei, falou o chefe. Dijo, te fui robando de a poco. Eu fui roubando aos pouquinhos. ¿Y por qué ahora venís a decirme Mas esto? por que vem agora me falar isto? Porque conocí a Cristo Porque conhecia a Cristo. y Él perdonó mis pecados. E Ele perdoou meus pecados. Y yo quiero restituir. E eu quero restituir. Estoy dispuesto Eu estou disposto a pagarte lo que te robé a te pagar o que te roubei. o que me denuncies a la Ou policía. pode me denunciar na polícia. El jefe le dijo, O chefe falou, no hace falta que me pagues, não faz falta que pagues. ni yo denunciarte a la Nem policía. eu vou denunciar na polícia. Con lo que has dicho es suficiente. Com o que você tem falado é suficiente. No siempre es así, Não sempre é assim, pero la restitución mas a restituição forma parte forma parte del do arrepentimiento. arrependimento. Un hermano me dijo, quiero que me disipules. Irmão falou para mim, eu quero ser discipulado por ti. Y, qué bueno, Ah, le que digo. bom, falei para ele. Y en el primer encuentro que tuvimos, E no primeiro encontro que nós tivemos, yo le dije a él, eu falei para ele, ¿debes algo a alguien? você está devendo alguma coisa a alguém? Y él me dijo, E ele me falou, ¿por qué no empezamos a orar primero? por que não começamos a orar primeiro? Entonces le digo, ¿pero debes algo? Então eu falei, mas você deve algo? Y él me dijo, empecemos con Dios. E ele me falou, começamos com Deus. Entonces yo me puse serio. Então eu me pus sério. ¿Debes o no debes? Deve ou não deve? Bueno, sí, Bom, sim, pero hace 9 años. mas faz 9 anos. ¿Y a quién le debes? E a quem deve? A mi vecino. Ao meu vizinho. ¿Y cómo haces E como para você faz para no pagarle? não pagar ele? Trato de no encontrarme con él. Eu tento não me encontrar com ele. Ah, E ¿Y estás dispuesto você está disposto a restituir? a restituir? Pero le debo tanta cantidad Ah, mas eu devo tanta quantidade y el peso se ha desvalorizado. e o peso tem se desvalorizado. No, tenés que devolverlo con el precio que tenía antes. Não, você tem que devolver com o preço que tinha antes.
pero no tengo plata. mas não tenho dinheiro. Bueno, entonces anda al vecino Bom, então vai no vizinho y decile, e fale: vecino, vizinho, él me dijo, mi vecino ni me mira. ele falou para mim, meu vizinho nem olha para mim. Y claro, Y porque claro. le debes y no le Porque pagás. você está devendo a ele e você não paga. Y decirle que le debes plata, E fale para ele que você está devendo que dinheiro, que quer pagar. que quieres pagar. Y él fue. E ele foi. Y el vecino E o vizinho, dijo, bueno, quiero que me pagues, bom, eu quero que você me pague, pero no tengo plata. mas eu não tenho dinheiro. Puedo empezar a pagarte de a poco, Posso começar a te pagar aos poucos, pero quiero decirte, mas vecino, quero te dizer, vizinho, que quiero pagarte, que eu quero te pagar. restituir. Restituir. Arrepentirse es también restituir. Se arrepender também é restituir. ¿Te gusta la dieta del reino? Você gosta da dieta do reino? Es muy importante que incluyas el arrepentimiento. É muito importante que você inclua o arrependimento. Juan el Bautista siguió hablando con los... João Batista Fariseus. continuou falando com os fariseus. Y miren cómo sigue hablando. E olhem como continua falando. En el versículo 9. No versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Arrepentimiento significa Arrependimento significa no argumentar por qué pecó. não argumentar o porquê pecou. Acá los fariseos argumentaban Aqui os fariseus argumentavam y dicen estas cosas. e dizem essas coisas. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos. E não penseis dizer dentro de vós mesmos. Argumentaban para defender sus pecados. Para defender seus pecados. Hay algunas personas que no terminan de arrepentirse. Tem algumas pessoas que não acabam de se arrepender. Porque argumentan por qué cayeron. Porque argumentam por que caíram. Y aparentemente parece lógico. E aparentemente parece lógico. Pero no para Dios. Mas não para Deus. Y aquí Juan el Bautista E aqui João Batista está atacando a los argumentadores. está atacando os argumentadores. Sí, yo fui como fui. Sim, eu fui como fui. Porque la familia que yo tuve, Porque a família que eu teve, el padre que tuve, la madre, o pai que eu teve, a mãe, me hizo esto, me aquello. fez isto, aquilo. O los hermanos que me tocaron, Ou os irmãos que teve, me hicieron esto, me aquello. fizeram isto, aquilo. Hablaron mal de mí. Falaram mal de mim. Ajá. ¿Y cuál es tu pecado? E qual é teu pecado? No, pero miren lo que me hicieron. Não, mas olha o que fizeram para mim. No argumentemos más. Não argumentemos mais. Pecaste. Você pecou? Sí, pero me ayudaron. Sim, mas eu tive ajuda. Pero pecaste. Mas você pecou. Podrías haber dicho, no. Você poderia ter falado não. De paso les digo a los matrimonios, De passagem eu falo para os casais. tarde o temprano Tarde ou cedo, va a venir, no sé si lo conoces, a Vai vir. golpearte la puerta de tu casa. vai vir, eu não sei se você conhece, para bater a porta da sua casa. Se llama adulterio. Se chama adultério. Y va a venir a golpear E vai vir bater la puerta de tu casa. a porta da tua casa. Algunos lo reciben. Alguns não recebem. Lo reciben. Alguns recebem.
Y lo recibí e recebi, porque mi matrimonio está mal. porque meu casamento está mal. Y como mi esposa, E como a minha esposa, o porque no tenemos relaciones ou sexuales, porque não temos relacionamento sexual, entonces então estoy tentado, estou em tentação, tentada. tentada. Ajá. Aham. Los argumentos. Os argumentos. Sí, miro pornografía, pero me la mostraron. Sim, eu olho pornografia, mas mostraram para mim. Y después seguí mirando solo. E depois você continua olhando Sí, sozinho. pero caíste. Caíste. Você caiu. Entonces, no argumentemos Então, más não argumentemos mais con el tema del pecado. com o tema do pecado. Versículo 10. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Generalmente uno corta árbol E, geralmente a gente corta árvore. y lo corta por el tronco, E corta pelo tronco, pero no por la raíz. mas não pela raiz. Tenemos una plaza en Rosario Temos uma praça em Rosário, donde hay un semejante árbol onde tem uma semelhante árvore que se llama ombú. que se chama ombu. Y creció tanto E cresceu tanto que cubrió los caminos en la plaza. que cobriu os caminhos na praça. Entonces vino la municipalidad Então veio a prefeitura y cortó el árbol e cortou a árvore a la altura del suelo. bem rente ao chão. A la altura del suelo. Bem rente ao chão. Y entonces la gente comenzó otra vez a caminar por los Então as caminos. pessoas começaram a andar de novo pelos caminhos, Pero al tiempo mas tempinho depois empezaron a aparecer brotes del árbol começaram a aparecer brotos da árvore por todos lados. por todo lugar. ¿Por qué? Por quê? Porque dejaron la raíz. Porque deixaram a raiz. El verdadero arrepentimiento O verdadeiro arrependimento en el reino de Dios no reino de Deus es empezar por la raíz. é começar pela raiz. Algunos van a algún retiro espiritual de jóvenes. Alguns vão no retiro espiritual de jovens. Y en el retiro espiritual de E jóvenes no retiro espiritual de jovens hablaron de los pecados que se ven. falaram dos pecados que se veem. Por ejemplo, Gálatas eran los pecados que se ven. Por exemplo, Gálatas eram os pecados que se olham. Adulterio, fornicación, Adultério, fornicação, robar. roubar. Y el Señor me ayudó a cortar todos los frutos de E pecado. o Senhor me ajudou a cortar todos os frutos do pecado. Y al año siguiente E o ano seguinte llegó la primavera chegou a y primavera aparecieron otra e vez los frutos. apareceram outra vez os frutos. Pero hubo otro retiro Mas teve outro retiro. y ahora es profundo E este otro agora é retiro. profundo este Y es verdad, E é porque verdade. ahora sacaron los frutos Porque agora tiraram os frutos y también hay que cortar el tronco. e também tem que cortar o tronco. ¿Qué es el tronco? O que é o tronco? El tronco es el orgullo, O tronco é o orgulho, es la altivez. é a altivez. Y de este retiro E deste retiro, corté el orgullo cortei o orgulho y la altivez e a altivez. y me siento E libre. eu me sinto livre. Pasaron 2 años Passaram 2 anos y volvió el orgullo e voltou o orgulho y la altivez e a altivez. y los frutos. E os frutos. ¿Por qué? Por quê? Porque se dejó la raíz. Porque deixaram a raiz. Aquí habla de un acontecimiento no normal. Aqui fala de um acontecimento não El normal. hacha está puesta a la raíz, O machado está posta na raiz. no al tronco, Não tem tronco. a la raíz. Na raiz. Va a la raíz. Vá à raiz. ¿La raíz del pecado cuál es? A raiz do pecado qual é? ¿Cómo se llama el pecado raíz? Como se chama o pecado raiz?
el primer pecado contra qué parte de Dios fue? O primeiro pecado contra que parte de Deus foi? ¿El primer pecado fue contra el amor de Dios? O primeiro pecado foi contra o amor No. de Deus? Não. ¿Fue contra el poder de Dios? Foi contra o poder de Deus? No. Não. ¿Fue contra la virtud de la paciencia de Dios? Foi contra a virtude da paciência Não. de Deus? Não. ¿Con qué parte del atributo de Dios fue el primer pecado? Com que parte do atributo de Deus foi o primeiro pecado? Fue cuando Dios dijo, Foi quando Deus falou: de todo árbol del huerto de toda pueden árvore, comer, de toda árvore do Éden pode comer. pero del árbol de la ciencia del bien y Mas del a mal árvore de da él no ciência comeréis do bem e do mal jamás. não comereis jamais. Porque el día que coman de Porque o él, dia que você comer dele, morirán. morirão. Y comieron. E comeram. ¿Contra qué atributo de Dios fue el primer pecado? Contra qual atributo de Deus foi o primeiro pecado? Contra la autoridad. Contra a autoridade. Dios dijo, Deus falou: no. não. Y el hombre dijo, E o sí. homem falou: sim. Dios dijo, nunca. Deus falou: nunca. Y el hombre dijo, E o homem falou: ¿por qué no? por que não? ¿Cómo se llama el pecado contra la autoridad? Como se chama o pecado contra a autoridade? Rebelión. Rebelião. Muchos se arrepienten de los frutos. Muitos se arrependem dos frutos. Y está muy bien. Está muito bem. Otros se arrepienten del tronco Outros del se árbol. arrependem do tronco da árvore. Pero son muy pocos los que Mas se são arrepienten poucos os que se arrependem de la raíz. da raiz. Justamente el pecado Justamente o Original. pecado original tiene un nombre. tem nome: Rebelión. rebelião. Quiero decirte, Quero te dizer, cada ser humano cada ser humano que nace que nasce no precisa pecar. não precisa pecar. Ya nace en Já pecado. nasce em pecado. Más bien hay que enseñarle a hacer cosas buenas. Tem que ser ensinado a fazer coisas boas. No es necesario enseñarle a hacer cosas malas. Não é necessário ensiná-lo a fazer coisas Porque ruins. ya de por sí las conoce. Porque ele já conhece. Porque tiene adentro Porque tem dentro el pecado original. o pecado original. No le gusta la autoridad. Não gosta da autoridade. Por eso cuando Jesús, Por isso, quando Jesus, cuando vino por primera vez a Galilea, quando veio pela primeira vez a Galileia, vino predicando el evangelio del reino. veio pregando o evangelho do reino. El evangelio del reino significa O evangelho do reino el significa evangelio de la autoridad de o Dios. evangelho da autoridade de Y Deus. cuando enseña a orar, E quando ensina a orar, dice, diréis estas palabras: dice: vocês falem assim: venga a nosotros tu reino, venha a nós o vosso reino. venga a nosotros tu autoridad, Venha a nós a tua autoridade. y hágase tu E voluntad se en la faça a tierra tua vontade na terra, como en el cielo. como no céu. No todos pueden orar el Padre nuestro Não todo mundo pode orar o Pai si no Nosso. se Se arrepintieron não se arrependeu del pecado de rebelión. do pecado da rebelião. Por eso al hombre le molesta cualquier síntoma de Por eso- autoridad. Por isso o homem se incomoda com qualquer sintoma de autoridade. A los hijos les cuesta la autoridad de los padres. Os filhos não gostam da autoridade dos pais. A la esposa le cuesta la autoridad del marido, pero en Argentina. A esposa não gosta da autoridade do marido, mas na Argentina. E no Uruguai também. Molesta todo lo que tenga que ver con autoridad. Incomoda tudo que tem a ver com autoridade. Porque tiene una reacción en contra. Porque tem uma reação em Contra la autoridad. contra a autoridade. Pero hay un momento Mas tem um momento en que la persona se arrepiente no qual a pessoa se arrepende.
Y entonces E então hay una verdadera liberación, tem uma verdadeira liberação. porque a partir de ahí Porque a partir daí busca la autoridad. busca a autoridade. Y no le cuesta humillarse. E não tem problema por se humilhar. Y no le cuesta la sujeción. E não tem problema com a sujeição. Es más, le gusta. É mais, gosta. Porque está arrepentido Porque está arrependido del pecado do de rebelión. pecado da rebelião. Qué tremendo este estudio que hace Juan el Que Bautista. tremendo este estudo que faz João Batista. Que no permitía que nadie no se arrepintiera. Que não permitia que ninguém não se arrependesse. Y él fue el que dijo que el bautismo en agua es para arrepentimiento. E ele foi quem falou que o batismo na água é para arrependimento. Y nosotros también creemos. E nós também acreditamos. Y Pedro en Pentecostés dijo, Pedro em Pentecostés falou: arrepentíos se arrependam y e bautícese se batize cada uno de vosotros cada de vocês para perdón para de los perdão pecados. dos pecados. Qué tremendo. Que tremendo. Aleluya. Aleluia. Bendito sea el Señor. Bendito seja o Senhor. Su palabra es tremenda. Sua palavra é tremenda. Por eso creo que uno de los puntos más importantes Por isso eu acredito que dos pontos mais importantes en la vida cristiana na vida cristã es saber arrepentirnos. é saber se nos arrependermos. Una última cosa quiero decir sobre el Uma arrepentimiento. última coisa que eu quero falar sobre o arrependimento. Es verdad que el pecado ocurre entre los seres humanos É verdade que o pecado acontece entre os seres humanos y afecta a los seres e humanos. afeta os seres humanos, Pero el pecado mas o pecado es contra Dios. é contra Deus. Cada vez que alguien peca, Cada vez que alguém peca contra Dios. contra Deus. A David le costó arrepentirse. A David custou muito se arrepender. Al principio él No. había pecado, No começo ele tinha pecado, había cometido adulterio y asesinato tinha cometido adultério e assassinato y no se había arrepentido. e não tinha se arrependido. Es más, ocultó el É mais, pecado. ele ocultou o pecado. Y vino el profeta E vem o profeta y le dijo, e falou: has pecado. tens pecado. Y empezó a arrepentirse. E começou a se arrepender. Y en el Salmo 32, E no Salmo 32, él habla, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ele fala: por enquanto calei minha boca, os meus ossos se envelheceram. Mi pecado te confesé Meu pecado confessei y para tú ti, perdonaste la maldad. e tu me perdonou a maldade. Dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Dice: por enquanto calei, os meus ossos se envelheceram. Mi verdor se transformó en sequedades de verano. Meu verde se transformou em sequias de verão. Cuando alguien oculta el pecado, Quando alguém oculta o pecado, se seca. se seca, fica seco. Oh, qué lástima, este hermano estaba tan bien. Oh, que pena, esse irmão estava tão bem. Pero no sé qué le pasa ahora. Mas não sei o que acontece com ele agora. Ajá. Aham. Cuando uno oculta, Quando a gente esconde, se seca. seca-se. Y escribió el Salmo 32. E escreveu o Salmo 32. Pero no llegó al punto necesario. Mas não chegou ao ponto necessário. ¿Cuándo llegó al punto necesario de Quando chegou ao arrepentimiento? ponto necessário de arrependimento? En el Salmo 51, No Salmo 51, cuando David dijo, quando David falou: contra ti contra ti solo he pecado somente tenho pecado. y he hecho lo malo delante de E tus tenho ojos. feito o mal diante dos seus olhos. El pecado es contra Dios. O pecado é contra Deus. Sí, yo pequé contra mi familia. Se eu pequei contra a minha família, Sí, pecaste contra Dios sim, você pecou contra Deus y afectaste e tu familia. afetou a sua família.
Estoy arrepentido, tengo que pedir perdón a mi Eu familia. estou arrependido, eu tenho que pedir perdão para minha família. Por favor, lo primero que tienes que hacer es Por pedir favor, perdón a O Dios. primeiro que você tem que fazer é pedir perdão para Deus. Contra ti Contra ti solo he pecado. Contra ti somente tenho pecado. Y él llegó a decir, E ele chegou a falar: lávame más y más. me lava mais e mais, No solamente más, não somente mais, más y más. mais e mais. ¿Y saben a qué punto llegó David? E sabem a qual ponto chegou Davi? Quiso saber Ele quis saber que los pecados cometidos, os pecados cometidos, ¿cuándo nacieron? quando nasceram. ¿Por qué llegué hasta este punto? Por que cheguei até este ponto? Y entonces va hasta el nacimiento. E então vai até o nascimento. Y dijo, en pecado Y me falou, concibió mi A madre, minha mãe me concebiu em pecado. y en maldad he sido formado. E em maldade tenho sido formado. ¿Por qué llegué hasta este punto? Por que cheguei até este ponto? Qué bueno ir a fondo Que bom que ir profundo por los pecados cometidos. pelos pecados cometidos. Dios quiere que te arrepientas Deus quer que você se arrependa de los pecados. dos pecados. Pero si podés ir hasta Mas, ¿por se, qué llegué a mas se esto? você pode ir até por que eu cheguei a eles. Si podemos ayudar a los hermanos Se podemos ajudar aos irmãos a que retrocedan en el tiempo, a que retrocedam no tempo a ver para ver cuándo nació este germen quando nasceu este germe que me llevó a este que me punto. levou a este ponto. Quiero arrepentirme también de eso. Eu quero me arrepender também disso. Vivíamos con mi familia en el norte argentino, distante de la casa de mis padres, Morávamos com a minha família no norte argentino, distante da casa dos meus y nos pais. íbamos en tren. E nós viajávamos em trem. Y mis padres estaban abajo saludándome E meus pais estavam embaixo me cumprimentando y yo saludando. e eu cumprimentando eles. En ese momento, Nesse momento, el Espíritu Santo o Espírito Santo me dijo, me falou: anda a pedirle perdón a tu papá vai pedir perdão para seu pai, porque le robaste. porque você roubou ele. Y me acordé, E eu lembrei, siendo yo chico, eu era pequeno, le metía en la mano en los bolsillos eu enfiava a mão no de bolso sus sacos do seu casaco y siempre tenía plata e sempre tinha dinheiro y yo se la sacaba. e eu tirava. Tendría 9 años. Eu teria 9 anos. Entonces, bajo del tren Então, embaixo do trem, y le digo, baixei papá, do trem papá, e falei, pai, quiero pedirte perdón. eu quero te pedir perdão. ¿Por qué, hijo? Por que, filho? Porque te robé. Porque eu roubei você. ¿Cuándo me robaste? Quando você me roubou? Porque yo te metía Porque la eu mano enfiava a en los mão bolsillos no bolso del saco y do te teu sacaba la casaco plata. e tirava dinheiro. Y él me dijo, E ele me falou, yo ya lo sabía. eu já sabia. Me perdonaba siempre, Ele me perdoava sempre, pero yo nunca iba a pedirle mas eu perdón. nunca pedia perdão para ele. Porque no era consciente. Porque não era consciente. Porque mi conciencia no me Porque a redarguía. minha consciência não me revelava. El arrepentimiento. O arrependimento. Si podemos
se podemos, en este tiempo, nesse tempo, estamos en un lugar de retiros. estamos num lugar de retiros, Queremos salir lo más limpio posibles podemos sair o mais livres possíveis para trabajar para el Señor para trabalhar para o Senhor y cada hermano sea renovado, e cada irmão seja renovado. porque Dios tiene un destino para cada Que uno de Deus tem nosotros. destino para cada de nós. Y que puedas entrar en el destino por el cual Que naciste. você possa entrar no destino pelo qual nasceu. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Nos ponemos de pie. Vamos ficar em pé. ¿Por qué predico esta palabra? Por que eu prego esta palavra? ¿Por qué otras religiones no predican mucho esto? Por que outras religiões não pregam muito isto? ¿Saben por qué? Sabem por quê? Porque no tienen un Salvador Porque não tem Salvador. y nosotros sí E tenemos. nós sim temos. No tienen un Dios perdonador Não tem Deus perdoador. y nosotros E sí. nós sim. Cuando uno está sano del arrepentimiento, Quando a gente está saudável do arrependimento, sarado do arrependimento, está sano, está sarado, lee el Salmo 139, a gente lê o Salmos 139, donde David dice: onde David fala: antes que la palabra esté en mi boca, antes que a palavra esteja na minha boca, tú la sabes toda. tu sabes toda. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O mesmo são para ti as trevas que a luz. Y se anima a decirle a Dios: E se anima para dizer a Deus: escudriña mi corazón escudrinha o meu coração y ve si hay en mí e vê se tem em mim camino de caminho perversidad. de perversidade. Envía tu luz y tu verdad. Envia a tua luz e a tua verdade. No les tengas miedos a la luz. Não tenha medo à luz. Deja que la luz entre. Deixa que a luz entre. La luz de Dios A luz de Deus no es condenatoria. não é condenatória. Satanás condena. Satanás condena. Dios no condena. Deus não condena. Alabado sea el nombre de Louvado Dios. seja o nome de Deus. Pero deja que entre la luz. Mas deixa que entre a luz, Profundice que aprofunda y llegue hasta lo más hondo e chegue até o mais fundo de tu ser. do teu ser. Permítele a Dios entrar Permite a Deus entrar allí en estos lugares ali nestes lugares oscuros oscuros y que Él llegue con su luz e que Ele chegue com a sua luz y su verdad e a sua verdade y con su sangre e preciosa com seu sangue precioso que limpia los pecados. que limpa os pecados. Lo que toca la sangre O que o sangue toca, lo limpia. o limpa. Que deje que la sangre toque todas las áreas de nuestra vida. Deixa que o sangue toque todas as áreas da nossa vida. Te damos gracias, Señor, Te damos graças, Senhor, porque tenemos un Dios porque temos Deus perdonador, perdoador, un Dios de amor. Deus de amor. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Podemos hablar Podemos falar con libertad com liberdade del arrepentimiento, do arrependimento, porque Dios perdona porque Deus perdoa nuestros pecados nossos pecados y nos purifica y nos purifica y nos santifica. e nos santifica. Aleluya. Aleluya. Y quedamos e ficamos como si nunca como hubiésemos se nunca pecado. tivéssemos pecado. Te damos gracias. Obrigado, Senhor. Te En el damos nombre graças. de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém. Hay victoria, Hay victoria. hay victoria, Hay victoria. hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, sí hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria,
Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria. Sí, hay victoria en el nombre de Jesús.